A graça e a paz a todo o nome de Jesus Cristo, amém. Hoje nós vamos ler no Evangelho de João, tá? Capítulo 8, versículo 36, que fala o seguinte, olha só. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou repetir, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, fala o seguinte. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem que é o Filho? Jesus Cristo. Outra coisa, ele vai libertar de quê? De que se, como está no 36, se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus fala o seguinte, Jesus é o único caminho verdadeiro que leva até o Pai. Ele é a ponte que leva até o Pai. Nós não devemos olhar para o pecado, nós devemos olhar para Cristo. Ele falou, se verdadeiramente o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. Então, a forma de ser livre do pecado é olhar para Cristo, não para o pecado. Olha só, antes de nós conhecermos a Cristo, todos nós éramos pecadores. E enquanto nossos olhos estiverem no pecado, sempre teremos um olhar de derrota, sempre um olhar de fracasso, um olhar de decepção. Todas as vezes que o nosso olhar não está em Cristo, nós estamos olhando para o pecado. Quando você olha para o pecado, você olha para o errado, para fracasso, você olha para a derrota, você olha para a morte. Mas quando nós olhamos para o que Jesus fez, quando nós olhamos para o que Jesus fez naquela cruz, nós entendemos que pela sua morte e ressurreição, nós somos livres de todas as acusações. Através da morte de Cristo, através da graça, nós somos livres. Porque nós olhamos para a graça, nós olhamos para a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, nós não olhamos para o pecado. Quem olha para o pecado é o homem. Quem olha para o pecado é o acusador. Para ser livre do pecado, Cristo nos conduz a olhar para a cruz. O processo de libertação de uma pessoa não é simples. É um processo que depende muito da nossa vontade e de ser libertado. Muitas pessoas que estão aprofundadas no pecado não querem sair do pecado. Muitas pessoas que convivem com o pecado, convivem com erro, e para essa pessoa, tanto faz, tanto fez, certo? Mas uma coisa certa, vai morrer no pecado. Caso ela não venha querer olhar para a cruz, se ela não olhar para a cruz, ela vai morrer no pecado, porque a palavra de Deus diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, certo? E se você quer fugir de tudo isso, só tem outra saída. Jesus falou, eu sou o único caminho verdadeiro que leva até o Pai, certo? Para ser livre do pecado, Cristo nos conduz a olhar para a cruz, como a Bíblia diz. Deus nos conduz a olhar para a cruz, olhar para a crucificação e olhar para a ressurreição, olhar para a graça, que é através da graça que nós fomos libertos do pecado, caso você queira. Não é obrigado, é opção, certo? Muitas pessoas pensam, eu sou obrigado. Não, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada, você define o caminho que você vai seguir, você define o que você vai fazer. Você vai definir tudo que você quer. Só que uma coisa, cada caminho que você escolher, que não for bom aos olhos de Deus, você vai ter uma consequência. Isso é fato. E a consequência do pecado, já falei, é a morte. Certo? Mas através da graça nós somos libertos. Só através da graça nós somos libertos. A lei te livra do pecado. A lei te condena. Tudo que você fazer que vai contra a lei, você é condenado. A lei só serve para isso, para mostrar o quanto você é pecador. A graça mostra quem é Jesus Cristo na sua vida. Isso é a graça. Certo? Porque quando você olha para a graça, você não vai para o pecado. Outra coisa, a gente cresce ouvindo, e isso é fato. Nós crescemos ouvindo o seguinte, você tem que se libertar. Você tem que largar da droga, você tem que largar da prostituição, você tem que largar das coisas erradas, você tem que se afastar do pecado. Todo mundo fala isso. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo.
Só depende de você, certo? Então a gente pensa que é possível, mas não é possível. Para sair do pecado, muitas vezes, não depende só de você. Nada que você vai fazer vai te salvar. Nada que você vai fazer com a sua vontade própria vai te levar para a situação. Certo? Antes disso, olha só, tudo está em João 8,16 fala o seguinte: pois o Filho vos libertar, você verdadeiramente será liberto, será salvo, você estará livre do pecado. Certo? Um homem lutar contra o pecado é como uma mangueira lutar, olha só, é uma analogia é o seguinte: o homem lutar sozinho contra o pecado é a mesma coisa uma mangueira lutar para não dar mangas. Mas não faz sentido, porque é da natureza da mangueira dar manga. Mas por um mistério da natureza, ela pode até protelar o tempo de gerar frutos. Mas a sua natureza vai acontecer, ela vai gerar manga. Isso é natureza humana. Certo? Não que você vai gerar manga, não que você é uma mangueira. Eu estou usando essa analogia da mangueira, porque mesmo a mangueira não querendo dar fruto, mesmo a mangueira não querer gerar fruto da manga, a natureza dela vai gerar manga. Mesmo ela protelando, ela vai gerar manga. É a natureza. A gente, nós todos, nós precisamos lembrar que quem venceu o pecado não foi a gente. Quem venceu o pecado foi Cristo. Quem venceu o pecado foi Cristo sendo crucificado, ressuscitado naquela cruz, para levar todos os pecados que eram contra nós. Porque o nosso castigo era morrer pelo nosso delito. Porque todos nós somos pecadores perante a Deus. E na palavra de Deus fala o seguinte, que Deus olhou todos os pecadores, todos os pecados, o que o homem está fazendo, ele não olhou para o pecado, ele olhou para o pecador. Ele amou tanto esse pecador que ele não pensou ele pensou duas vezes em dar o seu único filho para morrer naquela cruz, para se entregar naquela cruz, para nos libertar de todo pecado e além do mais, nos perdoar, porque ele nos amou, nos perdoou e nos abençoou através da cruz. Logo, a proposta do Evangelho, olha só, isso é profundo. A proposta do Evangelho não é nos mostrar uma forma de abandonar o pecado. Essa não é a função do Evangelho. Logo, a proposta do Evangelho não é me fazer lutar para abandonar o pecado. O propósito do Evangelho não é fazer eu abandonar o pecado. A proposta do Evangelho é fazer para que eu não venha abandonar a Cristo. Cristo morreu com esse propósito. Não para nós abandonarmos o pecado, mas para que não abandonasse a Cristo. Porque se eu não abandonar, olha só, isso é profundo, olha a chave. Se eu não abandonar, se nós não abandonarmos a Cristo, é certo que nós não vamos pecar. Se eu não abandonar a Cristo, é certo que eu não vou pecar. Isso é resultado da graça, entendeu? Isso é resultado da graça. Porque através da graça eu vou estar em comunhão com Cristo. Através da graça eu vou estar liberto em Cristo. E através da graça eu não vou pecar. Outra coisa. É só uma pequena ilustração. Adão e Eva pecaram no jardim, isso é fato. Quando Deus não está presente. Por quê? Porque Deus ele não morava no jardim, ele visitava o jardim. E justamente quando Deus não estava no jardim, quando a presença de Deus não estava ali em Adão e na Eva, o que aconteceu? Aí houve um pecado. A serpente, olha só, a serpente era astuta e ela aproveitou o momento que Deus não estava no jardim.
Pois ela sabia, se Deus tivesse naquele momento, o homem jamais pecaria. Olha só como é profundo, certo? Pois não há pecado onde há a presença de Deus, não há pecado onde a graça superabundou o pecado, não há permissão para o pecado aonde vive a graça, onde está a graça manifestada, certo? Porque ele venceu o pecado. Então, se nós permanecemos na sua presença, se nós tivermos a nossa concepção, qual foi o resultado da graça na nossa vida, fato, não pecaremos. Então, se nós permanecemos na presença, o inimigo não tem como nos atacar. Olha só como isso é profundo. Olha só, outra observação. Um homem pecador, ele para de orar e para de buscar a presença de Deus, pois ele se torna cego e surdo. Vou repetir. Um homem pecador, ele para de orar e de buscar a Deus. Ele não se porta mais com a presença de Deus. Ele se torna cego e surdo para a vontade de Deus. Ele dá ouvido ao inimigo. Mas um homem de oração, olha só, mas um homem de oração que está na presença de Deus, ele para de pecar. Então a questão só tem uma, é a decisão, a questão é a escolha. Se o homem tem uma decisão na vida de olhar para a cruz, viver a cruz, ele tem essa opção, ele não vai mais pecar, certo? Não é sobre abandonar Cristo porque eu peco. Não é sobre abandonar Cristo que eu peco. Se eu abandonar Cristo, eu vou pecar. É sobre buscar a presença de Cristo até o pecado não fazer parte da nossa vida. Qual que é a solução? Olhar para Cristo. Até o pecado não fazer mais parte da nossa vida. Finalizando, não olhe para o pecado, olhe para Cristo, que é a graça. Amém? Fica na paz, no nome de Jesus Cristo.